sol nasceu, é um novo dia. Bendito seja Deus, quanta alegria. O sol nasceu, é um novo dia. Bendito seja Deus, quanta alegria. O sol nasceu, é um novo dia. Bendito seja Deus, quanta alegria. O sol nasceu, é um novo dia. Bendito seja Deus, quanta alegria. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Essas misericórdias se renovam todas as manhãs. Bendito seja o nome do Senhor. Queremos saudar a todos e todas em nome da Trindade Santa. E aqui convidar vocês a este momento de adoração, a este momento de anúncio do Evangelho de Cristo, o nosso Salvador. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco de somos, nossa fé partilhar, trazendo o nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo o nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. Ei, 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 ei. Vamos orar neste momento. Deus da vida, de toda compaixão e misericórdia, rendemos os louvores ao Teu nome, por Tua fidelidade que se renova sobre nossa jornada. Queremos, Senhor, pedir que abençoe a nossa vida, o nosso culto, a nossa família, os nossos amigos e vizinhos. Queremos, Senhor, que Tua igreja seja edificada por Tua palavra. Queremos, Senhor, agradecer ao Teu amor, que é real, ao Teu amor que sempre conduz a nossa jornada. Escuta, Senhor, o nosso clamor. Invocamos o Teu nome aqui em espírito e em verdade. E que Tua vontade, mais uma vez, seja feita em nossa jornada. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar.
excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Querido Deus, Pai, Mãe, estamos em nossas casas neste culto virtual como um só corpo. Sabemos que muitas vezes temos rejeitado o Teu chamado, o Teu ensino, temos deixado nosso eu reinar, satisfazendo a nossa carne. Reconhecemos que somos pecadores, pecamos em pensamentos, palavras e atitude. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem piedade, tem compaixão. Dá que possamos ser filhos e filhas corajosos no sentido de agradecer, louvar, servir e obedecer a cada novo dia. Por Teu Filho que morreu pelos nossos pecados, nosso Senhor e Salvador, que pedimos. Amém. Neste momento de declaração do perdão, encontramos na narrativa bíblica: eis quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus temos o perdão. A Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Façamos a leitura dos Salmos 130. Leiamos. Das profundezas a Ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os Teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor,
porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Amém. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou-lhe na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riu-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando-a, a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém. É com muita alegria que nessa manhã estamos recebendo o nosso irmão Henrique, da comunidade da Trindade em Salvador. O irmão Henrique, que é uma referência para nós de uma caminhada responsável, ecumênica, acolhedora, onde o Espírito Santo tem ajudado a caminhada desses irmãos e irmãs com tanta beleza e com tanta surpresa da graça divina. Então, que riqueza nessa manhã podermos escutar essa palavra que com certeza desafia a vida da nossa igreja. Que Deus continue abençoando o irmão Henrique e toda a comunidade de Trindade. Graça e paz, irmãos e irmãs. Oremos neste momento oração por iluminação.
Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda o meu ser, permanece em nós. Que a tua palavra, Senhor, nesta manhã, ilumine as nossas mentes e aqueça os nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, nesta manhã, nos motive a continuar levando o Evangelho a toda criatura. Lembrando aí do salmista que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a tua palavra nos guie, nos oriente, para que possamos ser pessoas que levem luz, calor e abrigo e carinho para aqueles que necessitam. Que a tua palavra nesta manhã ilumine a mente do teu servo Henrique, que teu Espírito Santo nos abençoe nesta manhã. É a oração que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. É uma alegria estar com vocês da IPU de Muritiba para este culto dominical, no qual vamos poder meditar um pouquinho este Evangelho que nos foi proposto hoje para a nossa leitura e meditação. O Evangelho de Mateus que junta duas pequenas histórias, como se fossem duas peças que precisam se encaixar. Duas curas, mas num só relato. De um lado, um chefe da sinagoga, Jairo, um homem importante, que tem nome, influente, seria o pastor da igreja hoje. Hein? E do outro lado, uma mulher que não tem nome, anônima, sofrida, portadora de uma doença que a torna impura, excluída. Porém, Jesus vai destacar a fé dos dois, tanto de Jairo quanto da mulher. Jesus desperta e confirma a fé de Jairo. Né? Não tenha medo, tenha fé, Jairo. E diante do gesto da mulher, Jesus vai ficar admirado e vai dizer: tua fé te salvou. Vá em paz, seja livre da tua doença. Mas que foi esse gesto desta mulher que tanto impressionou Jesus? Essa mulher sofreu havia 12 anos de uma doença que a deixava impura, uma hemorragia permanente que tornava ela impura para os judeus daquele tempo. Ela já tinha falado a muitos e muitos médicos. A dor tinha sido verbalizada, falada, e continuava a dor. E a impureza continuava a impureza. E a exclusão continuava excluindo ela do templo, não podia entrar na sinagoga, da sociedade, não podia entrar nas casas, se não tornava as casas impuras, e ela ficava presa, sozinha na sua dor. Quando tudo se tentou e que não tem mais esperança, só fica às vezes um gesto louco. Isso que essa mulher vai ter a ousadia de fazer no meio da multidão. Então, um gesto público. Ela que era impura e tudo que ela tocava tornava-se impuro. E um gesto silencioso. Ela não vai dizer nada. Ela sabe que não pode mais falar e que tudo que tinha que falar já tinha sido falado. Um gesto público e silencioso de uma mulher rejeitada vai tocar Jesus. E Jesus vai dizer para ela: tua fé te salvou. Foi a ousadia, a coragem dessa mulher que vai curá-la desta doença que havia tantos anos atormentava. Há um pouquinho mais de um ano atrás, quando outra doença atormentava todo o nosso país e continua gerando tantas mortes diárias, quando o coronavírus começou a deixar seu rastro de morte, também ficamos preocupados, indignados, tanto com as vítimas da doença, quanto com a inação do governo federal, como naquele tempo se excluía por causa de uma doença. E dessa indignação, dessa preocupação, nasceu o silêncio pela dor. E nasceu, como essa mulher, com um gesto público e silencioso.
percebemos que não havia mais nada do que dizer, porque a dor tinha sido já comentada, gritada, gemida, escrita, mas continuava a dor, uma dor que se alastrava pelo país todos, tantas famílias que tiveram um ente querido que foi vítima da Covid-19. O nosso gesto foi público, como o gesto da mulher. Um gesto que se dizia uma não-ação para denunciar a inação do governo, a omissão do governo. E silenciamos como essa mulher em público por compaixão e empatia, diante de tanta dor que havia no país. Mas silenciamos também pela cura de uma outra doença, que não era a Covid-19. Assim como a mulher não foi curada apenas de sua hemorragia, mas foi curada da impureza que a sociedade machista impunha nela, então escolhemos o silêncio para denunciar todas as atitudes doentes diante de uma doença. Desejamos um gesto público e silencioso para despertar a consciência diante da ignorância, de não usar máscara, de provocar aglomerações, de negar a doença, de negar a ciência. Despertar a consciência diante da arrogância de ignorar a ciência e a medicina, deixando livre e solto um coronavírus se espalhar por falta de medidas preventivas. Despertar a consciência diante da prepotência de quem subestima uma doença, chamando isso uma gripezinha, enquanto já tinha ceifado tantas e tantas vidas. A impureza não está na doença. A impureza está na atitude doente diante da doença. Não era a mulher que estava impura por ter essa hemorragia de sangue. Impuros estavam os homens que declaravam ela impuras por causa de um preconceito e de uma doença. Então, o silêncio pela dor quer também resgatar a compaixão diante da imensa dor do país, o clamor diante de todas as atitudes doentes diante da pandemia, para despertar as ações políticas necessárias contra a Covid-19. O silêncio pela dor, então, como um gesto público e silencioso, como um gesto dessa mulher que trouxe a cura da sua enfermidade e a cura de todos os preconceitos que a sociedade machista e a elite impunhavam sobre ela. Durante a campanha, muitas pessoas se juntou, especialmente o CONIC, o CEBIT, vocês da IPU de Muritiba produziram um vídeo muito belo sobre o silêncio pela dor. E vários teólogos e biblistas nos ajudaram a aprofundar essa reflexão de um gesto público e silencioso. E nos ajudaram a redescobrir na Bíblia outros gestos públicos e silenciosos. A maioria das vezes esquecidos. O primeiro que nos ajudou foi pastor Nelson, da Igreja Luterana, aqui de Salvador mesmo, que se lembrou uma velha história lá do Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel, no capítulo 21. É o capítulo inteiro. Quem quiser depois pode ler tranquilamente o capítulo em casa. Conta a história de uma mulher, Resfa. Provavelmente ninguém se lembra dessa mulher. Eu reconheço que quando o pastor Nelson me falou, isso me lembra Resfa, eu não sabia de quem se falava. Resfa tinha sido esposa de Saul. Uma das esposas de Saul tinha tido 2 filhos com Saul. Mas quando Saul faleceu e que o grande rei Davi assumiu o trono, Davi esqueceu os filhos de Saul. E aí, num momento de tensão com o povoado vizinho, os Gabaonitas, esses pediram, para poder ter a paz com Davi, o sacrifício dos filhos de Saulo, para poder reconciliar aquilo que Saulo não tinha feito com os Gabaonitas. E Davi aceitou. E entre os filhos sacrificados estavam os 2 filhos de Resfa, sacrificados no altar das alianças políticas. Um texto de 3.000 anos atrás, mas quantos dos nossos hoje são sacrificados nos altares das alianças políticas? Os povos indígenas, cujas terras são desmanchadas, os quilombos, o povo das periferias, das favelas, quantas vezes são sacrificados nos altares da economia ou das políticas públicas?
Então os filhos de Resfa foram mortos, entre eles os Gabaonitas, e não se podia sepultar. Tinha que deixar o corpo lá, à mercê das aves de rapina ou das feras da noite. Como podia ficar o coração de uma mãe viúva que vê seus 2 filhos sacrificados e ainda os corpos abandonados? A dor era tanta que Resfa teve um gesto impressionante. Se cobriu de saco e foi sentar junto aos corpos dos seus filhos, que não podia enterrar, para afastar as aves de rapina de dia e as feras de noite. E o gesto dela durou semanas e semanas, até a festa das colheitas. Quem passava, olhava, comentava, e começou a notícia a se espalhar e chegou aos ouvidos do rei Davi. E Davi percebeu o erro do seu gesto de ter sacrificado os filhos de Saulo, e então pediu de recolher os corpos e de dar uma sepultura digna junto ao pai deles, Saulo. A tamanha dor dessa mulher inspirou esse gesto público e silencioso que foi mudar a atitude do grande rei Davi. No Novo Testamento temos alguns outros gestos também públicos e silenciosos. Lembram da parábola de Lázaro? Lázaro, um pobre mendigo sentado na porta de um rico que se banqueteia. Ele não diz nada, Lázaro. Só está lá esperando umas migalhas. Mas o gesto público e silencioso dele denuncia de maneira muito forte a injustiça social, onde alguns podem ter comida farta todos os dias e tantos outros passam fome. E a parábola nos ensina que depois esse gesto pode salvar quem se converte durante o dia, durante a sua vida aqui nesta terra. Uma outra parábola de Jesus também é o semeador que sai para semear a semente. É um gesto silencioso de semear, e um gesto público é lá na terra, e a semente vai crescer de maneira silenciosa até dar tantos frutos. Nós também semeamos a palavra de Deus. Que cada vez que a gente semeia essa palavra de Deus, nosso gesto seja público e silencioso para produzir tantos frutos, para produzir o reino de Deus. Então convido vocês depois a retomar esses textos. Eu vou enviar para o pastor Cláudio os estudos bíblicos que foram feitos pela Companhia do Silêncio pela Dor, para poder partilhar ao longo da semana e aprofundar cada um desses textos. Mas para concluir, eu queria fazer uma provocação. A mulher que sofria de hemorragia pode representar para nós hoje toda a humanidade, que sofre também de tantas hemorragias, que sofre de tantas doenças. Que gesto público e silencioso como esse dessa mulher poderíamos encontrar hoje para nos curar de tantas doenças que ainda castigam a nossa humanidade. Não é a Covid-19, não. Mas são todas as injustiças, desigualdades sociais, injustiças econômicas, são todas as intolerâncias religiosas, de raças, sexuais, de cor, e também toda a corrupção que desvia tanto dinheiro. A CPI da Covid está nos revelando tudo aquilo que foi tramado nesse país durante um ano, deixando o povo morrer para poder desviar dinheiro, para poder ganhar em cima da morte dos outros. Que a Divina Ruá possa nos inspirar para encontrar hoje gestos proféticos, às vezes silenciosos, públicos, às vezes não, mas gestos proféticos que possam denunciar e curar todas essas doenças da humanidade de hoje. Que Deus nos abençoe e nos conceda durante toda essa semana de meditarmos esses textos, esses gestos públicos e silenciosos, e que a Divina Ruá nos inspire para hoje encontrarmos tais gestos para o nosso país.
Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Mas Cristo veio para nos remir, o homem todo, sem dividir. Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler. Nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar, porém em vão, por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Vem pra Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Vem pra Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus
você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Vem pra Jesus Cristo e a vida eterna vais gozar. Amém, irmãs e irmãos. Chegou a hora da nossa despedida, do nosso envio, da bênção do Senhor. Encontramos no livro de Judas, versículo 24, a seguinte expressão: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Que tenhamos uma semana de bênção e de paz. Recebamos, pois, a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno e bondoso Pai, a comunhão, a consolação, os dons e o fruto do Espírito Santo, irmãs e irmãos, sejam com vocês e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Queremos convidar você que participou deste nosso culto, desta nossa celebração, a se inscrever no canal do YouTube. Aqui sempre teremos mensagens de edificação e de desafio para a nossa jornada cristã. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus